Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje o conteúdo da nossa aula é o Brasil dos Trabalhadores. E já vamos começar o conteúdo para a imagem que aparece para vocês. Vocês estão vendo operários da General Motors na Avenida Presidente Wilson, em São Paulo, no ano de 1928. A industrialização no Brasil foi tardia. As primeiras fábricas modernas do país só apareceram no início do século XX e utilizavam principalmente a mão de obra de imigrantes. Na foto, vemos trabalhadores da General Motors reunidos para comemorar a produção do carro número 50.000 em território brasileiro. Um outro fator também que eu trago para vocês, que é a luta dos trabalhadores. Como você imagina o cotidiano dos trabalhadores no início do século XX? Como eles lutavam por seus direitos? Já pensaram nisso? Bom, hoje os trabalhadores brasileiros têm os direitos garantidos pela Constituição e outras leis federais. Esses direitos são conhecidos como direitos sociais. Lembrem desse conceito. Entre eles estão os direitos a um trabalho digno, a um salário justo, a férias e a descanso remunerado. Embora nem sempre esses direitos sejam inteiramente cumpridos na prática, é importante que haja leis às quais os trabalhadores possam recorrer caso sofram injustiças. Os trabalhadores também podem se organizar para lutar por seus direitos e por melhores condições de vida e de trabalho. Um outro detalhe também nesse período que nós estamos estudando é a dura rotina nas fábricas. No início do século XX, quando a indústria começava a se desenvolver no Brasil, não havia leis para garantir os direitos dos trabalhadores. O trabalho nas fábricas era bastante duro. A jornada de trabalho chegava a 16 horas por dia. Os salários eram baixos, os acidentes muito frequentes e as condições de trabalho eram péssimas. Mulheres e crianças também trabalhavam nas fábricas, ganhando muito menos do que os homens adultos. Por trabalharem muitas horas, as mulheres operárias tinham dificuldade para cuidar dos filhos e as crianças operárias geralmente não tinham oportunidade de ir à escola. Quando as empresas enfrentavam algum problema econômico, muitos trabalhadores eram demitidos sem nenhum tipo de compensação e os que ficavam podiam ter os salários reduzidos. E nessa imagem que eu trago para vocês, vocês estão vendo os operários da companhia Martim Ferreira em São Paulo no ano de 1910. Havia muita demanda por ferraduras no início do século XX, já que nessa época ainda não havia veículos motorizados em circulação e praticamente todo o transporte era feito a cavalo. Muitas indústrias davam preferência à contratação de imigrantes, que, em sua maioria, já tinham alguma noção do processo industrial, dado as próprias características do território europeu. Bom, acompanhe comigo essa leitura do texto A História das Lutas dos Trabalhadores no Brasil e vamos entender um pouquinho desse contexto. O ambiente daquelas fábricas, movidas a vapor, era completamente nocivo à saúde, insalubre, umidade, fumaça de carvão, vapor vazando e uma alimentação de miséria eram o caldo ideal para a tuberculose e outras doenças infecciosas, como o tifo e a cólera. Em 1910, nas fábricas de São Paulo, a idade média de vida do trabalhador chegava a 19 anos. Bom, o que esse texto está trazendo? Primeiro, o péssimo ambiente de trabalho na indústria nesse período e uma alimentação precária que ocorria nas fábricas em São Paulo no início do século XX.
E as principais consequências que os operários sofriam eram essas doenças, como tuberculose, tifo, a cólera, que levaram muitos trabalhadores a uma morte precoce. Esse título que eu trago para vocês, Os Trabalhadores se Organizam, nós vamos entender um pouquinho das lutas em defesa desses direitos sociais que não existiam no período. Em razão das condições de trabalho precárias e da exploração diária a que eram submetidos, os operários criaram organizações para lutar por seus direitos. Suas principais reivindicações eram jornada diária de 8 horas, direito a férias e descanso semanal remunerados, proibição do trabalho de crianças e do trabalho noturno de mulheres, seguro contra acidentes de trabalho e aposentadoria. Esses foram os principais direitos que os trabalhadores começaram a lutar. Então, se hoje existem esses direitos trabalhistas que nós temos, que você, enquanto aluno, futuramente, quando tiver na condição de trabalho, também terá, foi dado à luta desses trabalhadores. Principalmente aqui no Brasil, ocorreu a Grande Greve de 1917. Uma das formas de pressionar os patrões e o governo a melhorar as condições de trabalho era a realização de greves. Em 1917, os trabalhadores decidiram fazer uma greve geral que praticamente parou o país para reivindicar os seus direitos. Ela começou na cidade de São Paulo e se espalhou por diversas outras cidades. A mando do governo, os trabalhadores foram violentamente reprimidos pela polícia. Houve mortes e prisões, e muitos trabalhadores estrangeiros foram expulsos do país. A greve de 1917 foi a primeira de uma série. Essas manifestações foram muito importantes, pois denunciavam o caráter autoritário do governo republicano e revelavam a força da classe trabalhadora. Bom, e nessa imagem que eu trago para vocês, vocês estão vendo a greve geral de 1917, os trabalhadores que estavam protestando por essas condições precárias de trabalhos nas fábricas. Bom, agora eu vou ler para vocês uma notícia do início do século XX, publicada novamente em 2011, em comemoração a um século do jornal gaúcho Correio do Povo. Pelota, no dia 13 do corrente, declaram-se em greve os operários da fábrica Fiação e Tecido Pelotense. Os operários que procuravam entrar na fábrica foram impedidos nisso, bem como as operárias pelos grevistas. A fábrica teve de fechar por esse motivo. Deu origem à parada o facto de haverem sido despedidos os operários Venâncio Pons, José Paladino e Manuel Borba, pelo diretor da seção de tecelagem, Luiz Malucelli. Os operários da fiação solicitaram então do diretor-gerente que fosse Luiz expedido e reintegrado aqueles 3 companheiros nos seus lugares. Não sendo atendido nesse pedido, resolveram declarar-se em greve. Bom, o que essa notícia ela traz para nós? Qual foi o motivo da greve? A não reintegração desses 3 colegas que foram demitidos pelo diretor da seção de tecelagem. Então, nesse período, começou a se tornar aqui no Brasil comum a questão da greve, ou seja, os trabalhadores lutando pelos seus direitos. Um outro ponto também, direito para as mulheres. No início do século XX, com o desenvolvimento da indústria, as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho, atuando principalmente como operárias nas fábricas. No entanto, era comum as mulheres receberem salários mais baixos que os dos homens, cumprirem jornadas de trabalhos que chegavam de 16 horas por dia.
além de cuidarem da casa e dos filhos. Então, essas eram as condições das mulheres no início do século XX aqui no Brasil. Para mudar essa situação, as mulheres precisavam conquistar a sua participação política para defender os direitos da mulher, em particular o direito ao voto. Foi fundado em 1922 a Federação Brasileira para o Progresso Feminino. Entre os principais objetivos dessa organização estavam, e eu trago aqui para vocês o trecho: assegurar à mulher os direitos políticos que a nossa Constituição lhe confere e prepará-la para o exercício inteligente desses direitos. Ou seja, pessoal, por todo o país, as mulheres organizavam na campanha pelo direito a voto. Por fim, o governo aprovou em 1932 uma lei que garantia às mulheres o direito de participar das eleições como eleitoras ou candidatas. Então, isso daqui é bem importante vocês prestarem atenção, porque até então a mulher não tinha o direito do exercício à democracia, era somente os homens. Então, teve um movimento de luta das mulheres pela conquista desses direitos. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, entre em contato e um grande abraço do professor Leandro. E até a próxima videoaula. Até mais!